parte mais administrativa. E é assim, quando homem e mulher estão juntos, quando você encontra uma esposa, um marido, um casal, eles se completam dessa forma, né? E para ajudar nas batalhas contra os inimigos, né, nas lutas que vêm, e para se amarem mutuamente. Enfim, esse verso aqui de Provérbios 18, 28 diz que a esposa, ela é favor de Deus para o homem, né? Então, você que é casado, a sua esposa é favor de Deus para você, a nossa esposa é favor de Deus para nós, é favor de Deus, é bênção de Deus. Com todas as dificuldades, é bênção de Deus. E por isso nós louvamos a Deus hoje pelos 37 anos de casado da vida do Márcio, do Marcos e da Norma, e que mais 37 vem, em nome de Jesus, amém? Eu acho que é melhor ir para a glória do que ficar aqui mais 37 anos, mas... Ok, vamos falar um pouquinho da palavra de Deus agora então. Na semana passada, coloca para mim por favor, já de uma vez, João 4,13. Na semana passada nós falamos um pouco daquela mulher samaritana, né? De quando Jesus Cristo ele chega ali e ele se encontra com aquela mulher. Jesus Cristo, ele na verdade saiu do caminho dele, ele saiu da direção dele, para poder ir para Galiléia, ou para o caminho para Jerusalém. Tinham vários outros caminhos para se passar, sem precisar passar por dentro de Samaria. Judeu nenhum gostava de passar por dentro de Samaria, os judeus eles evitavam os samaritanos. Muitas vezes nós não sabemos por que os judeus evitavam os samaritanos, é porque o samaritano, eu falei semana passada isso aqui, o samaritano, ele é resultado daquela mistura que Deus proibiu entre os judeus e outros povos. Deus falou com o povo, olha, quando vocês conquistarem a terra, não tomem das mulheres para vocês, mas os homens, né, depois de conquistar uma batalha, eles iam lá e pegavam tudo que eles tinham, todo o gado, toda a possessão, ouro, toda a riqueza, e eles traziam também as mulheres bonitas, né, e eles tomavam muitas vezes aquelas mulheres por esposa, e era uma promessa, era uma coisa que Deus ele não gostava, Deus proibiu isso. Então os samaritanos era resultado dessa união, dessa junção errada, que não podia, proibida por Deus. Por isso essa aversão dos judeus com os samaritanos, e por isso eles não se davam, por isso eles não se batiam mesmo. Mas Jesus Cristo saiu do caminho dele para ir até lá, naquele lugar, encontrar com aquela samaritana, né, para poder levar a vida para ela, para levar uma transformação. E eu falei semana passada também que aquilo era um dia muito normal na vida daquela mulher. Vamos ler o versículo primeiro aqui então. João 4,13. Diz assim: afirmou-lhe Jesus, quem beber dessa água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será de uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então era isso que Jesus Cristo foi. Jesus Cristo foi naquele lugar ali para falar com aquela mulher, para oferecer, para mudar a vida daquela mulher. E era um dia comum na vida daquela mulher, era um dia normal na vida daquela mulher. Aquela mulher, ela tinha afazeres, ela tinha roupa para lavar, ela tinha vasilha para lavar, ela tinha casa para cuidar, ela tinha marido e filhos para alimentar. Era um dia normal, era um dia totalmente comum e normal na vida daquela mulher, totalmente comum. E ela tinha que ir a esse poço provavelmente todos os dias, ou várias vezes por dia, para poder cuidar da casa dela e das coisas dela. Tanto que quando Jesus Cristo fala para ela, quando Jesus Cristo oferece aqui para ela, olha, aquele que beber da água que eu ofereço, nunca mais terá sede. Aquela mulher achou aquilo estranho. Bom, então me dá dessa água, né? Me dá dessa água, por quê? Porque aí eu não vou ter que voltar aqui para poder continuar buscando água, essa coisa toda, né? Então ela confundiu tudo aquela coisa, a mensagem de Jesus Cristo. Quando ele oferece para ela essa água, né, que ela nunca mais vai ter sede, ela pede, ela estava materializando aquela água ali, porque essa mensagem de Jesus Cristo era uma mensagem espiritual. Olha, aquele que beber da água que eu ofereço, nunca mais terá sede. Mas ela materializava aquilo ali. E é interessante porque aquela hora que aquela mulher foi pegar água ali, a Bíblia diz que era a hora sexta, era a hora mais quente do dia, era o pico do sol. É quando o sol estava mais quente, o sol estava terrivelmente quente, e quase ninguém nesse horário ia ali naquele poço pegar água, exatamente por causa disso, por causa desse calor incandescente que acontecia, né? E se ela fosse em outros horários, ela seria criticada, muitas pessoas a veriam e apontariam o dedo para ela, porque ela era uma adúltera, e aquela coisa toda conhecida na cidade. Por isso ela ia naquele horário ali.
E ela vai então naquele lugar, naquele poço, num dia normal, num horário normal. Ela não estava esperando que nada diferente aconteceria na vida dela daquele dia. Ou seja, ela estava acostumada, aquela monotonia de todos os dias naquele horário ir buscar água. A monotonia, ela é uma característica da vida de pecado de uma pessoa. E aquela mulher era uma vida monótona, ela estava acostumada com aquilo. Aquela vida, ela ia sempre no mesmo dia, no mesmo lugar. Né? E ela não estava absolutamente esperando que qualquer coisa diferente acontecesse naquele dia. Ela pensou, bom, eu vou lá, vou pegar minha água, vou voltar para casa, não tem ninguém mesmo e tudo bem, e vai assim. Só que naquele dia, Jesus Cristo estava lá no poço. Quando ela chega lá para pegar água, Jesus Cristo está sentadinho na beira do poço ali, esperando. E Jesus muda, a presença de Jesus ali naquele dia, mudou completamente a vida daquela mulher. Tirou a vida daquela mulher de absolutamente nada, para uma vida de plenitude, para uma vida de fullness, para uma vida completa diante de Deus. Totalmente mudou a vida daquela mulher. E eu comentei aqui na semana passada, que isso é uma coisa que é muito própria de nós virmos a casa de Deus. A gente vem à casa de Deus e coisas maravilhosas acontecem, coisas muito maravilhosas acontecem, e a gente nunca sabe o que vai acontecer quando nós saímos da nossa casa para vir num culto como esse aqui. A gente nunca absolutamente sabe o que vai acontecer, porque Deus, Ele faz novidade todos os dias. É o normal, de nós sairmos da nossa casa e virmos para a igreja, é normal, e nós não esperamos, a gente não sabe o que vai acontecer, porque quando Deus aparece, coisas maravilhosas acontecem, nós não controlamos isso. Eu posso vir aqui, eu posso ter todas as minhas anotações, eu posso ter todos os meus textos, e vir aqui pregar uma mensagem maravilhosa. Por quê? Porque não fui eu que preguei, porque foi o Espírito Santo que pregou, porque eu posso pegar aquela mesma mensagem, com aqueles mesmos versículos, e vir aqui, chegar aqui e não conseguir falar absolutamente nada, porque Deus, quando Ele quer falar, Deus, quando Ele quer tratar conosco, Ele move, Ele pega as palavras, a autoridade do Espírito Santo vem, e a palavra que parece às vezes nada, que parece alguma coisa só escrita no papel, ela vai entrar, ela vai mover, ela vai realmente transformar a nossa vida, ela vai mudar a realidade do nosso pensamento, da nossa vida. E é isso que acontece quando nós viemos para a casa de Deus, e nós não controlamos isso. Eu não controlo isso, pastor nenhum controla isso, ninguém controla isso. É a maneira que o Espírito Santo trabalha, é a maneira que Deus opera na nossa vida. Coisas incríveis aparecem quando o Senhor Jesus Cristo resolve agir, resolve operar. Agora, algo que eu comentei também na semana passada é isso, que uma coisa muito triste, é que muitos cristãos hoje, eles já não saem de casa mais para ir para a igreja com essa expectativa de que eles vão encontrar o Senhor Jesus Cristo. Porque aquela mulher saiu de casa para pegar água naquele poço, é o caminho normal que ela fazia, ali até lá, e ela jogava o baldinho dela, e pegava a água dela e ia embora, era aquela monotonia, aquela mesma coisa, todos os dias. E nós somos assim, hoje é domingo, eu vou na igreja, eu vou lá, o pastor fala lá uma palavra ou duas, canta lá umas músicas, e depois a gente toma um café e vamos embora para casa. Então nós já nos acostumamos a ir para a igreja com esse pensamento que tudo vai ser a mesma coisa sempre, e já não existe mais no nosso coração aquela expectativa de que eu vou para a casa de Deus e Deus vai falar comigo. Deus vai falar alguma coisa que vai mudar a minha realidade. Deus vai falar alguma coisa que vai me tirar dessa vida de nada, dessa vida vazia, dessa vida às vezes sem significado, para algo poderoso, ou me dar um propósito. A coisa melhor que tem é você realmente levantar de manhã, é você se levantar, você olhar para frente, você tem um propósito, você tem um alvo, você tem um objetivo, para realmente saber onde você está indo. E nós muitas vezes nós perdemos isso. Nós viemos para a igreja, nós já não temos mais essa expectativa de que Deus vai chegar e Deus vai falar alguma coisa, porque aquilo ali se tornou muitas vezes para muitos só uma reunião social. Eu vou lá hoje porque eu quero ver o irmão, eu vou lá hoje porque eu quero. Já não é o caso de todos, mas é uma coisa que acontece, nós temos que ter, irmão, quando você vier para a casa de Deus, venha com a expectativa de que Deus vai falar no seu coração, venha com a expectativa de que algo que Deus vai falar vai realmente trazer uma solução para alguma coisa na sua vida, para um problema que você esteja passando, para algo que esteja acontecendo. Deus pode, é assim que Deus age, é através da palavra de Deus que Ele age, é através da palavra de Deus que Ele age. E Ele trouxe aquela mulher do nada para a plenitude. Ele faz isso conosco, Ele nos tira de nada, Ele nos encontra e muda a nossa vida de nada para a plenitude. Por isso Ele falou, aquele que beber dessa água,
Por que ele falou aquele que beber dessa água? Porque não são todos que bebem dessa água. Não são todos que bebem dessa água. Essa é uma oferta que Jesus Cristo faz. Ele fez para aquela mulher ali naquele dia: olha, se você beber da água que eu tenho para te dar, você nunca mais terá sede. Que água é essa? Que você bebe e nunca mais tem sede. Nós às vezes não conseguimos entender, a gente olha assim e fala: o que essa palavra quer dizer? O que o Senhor quer falar com essa palavra? Porque nós temos a mania de querer materializar tudo que a Bíblia diz. Eu fiz mais ou menos uma comparação no caso de Nicodemos também na semana passada, foi a mesma coisa, só que Nicodemos era um homem da lei, Nicodemos era um homem importante na cidade, Nicodemos era um homem rico, um doutor da lei, uma pessoa que era totalmente respeitada por todas as pessoas, mas Jesus Cristo encontrou-se com Nicodemos um dia, e Jesus Cristo tratou Nicodemos da mesma forma como ele tratou aquela mulher adúltera na beira do poço. Então Jesus Cristo não me trata de uma maneira diferente porque eu tenho uma posição social melhor, Jesus Cristo não te trata de uma maneira diferente porque você tem uma posição social diferente, não, Ele nos trata todos de uma forma só. A mensagem de Jesus Cristo para nós é só uma: se você beber da água que eu tenho para te oferecer, você nunca mais terá sede, nunca mais. Tem muita pessoa morrendo de sede na beira do poço. Nós já vimos um monte de exemplo, né? O poço está ali, você não tem um baldinho para tirar água, você morre de sede, porque você não tem como tirar água, e nunca chega ninguém para tirar água para você. É um exemplo. Eu falei do exemplo dos dois jumentinhos amarrados ali, e uma buchinha, como é que fala? Uma moitinha de mato lá, outra moitinha aqui, e um tentando puxar para lá, outro tentando puxar para cá. Quando se os dois fossem lá e comessem uma primeiro, os outros iam lá comer a outra, eles comiam, morreram de fome ali daquele jeito. Então, esses são exemplos banais e tudo, mas serve. Jesus Cristo fala para mim, e olha, irmão, isso aqui, essa palavra não é só porque aquela mulher ela não era convertida, não. Essa palavra, Jesus Cristo fala: aquele que beber dessa água, porque não é só não convertido que tem que beber dessa água, essa água ela está disponível. Por quê? Porque essa água, como ele falou, ela jorra de dentro de nós, ela jorra como um rio para a vida eterna, e quando nós temos isso, nós não passamos mais sede, nós não temos mais sede. Absolutamente nós não temos mais sede, e era isso que ele oferecia para aquela mulher ali. E agora ele entra e fala algo com ela, ele fala algo com ela que muda totalmente o rumo, né? E a aparência da vida dela, e transforma, e leva ela para um nível totalmente diferente. Nós não podemos permitir, isso é uma outra observação que eu fiz, nós não podemos permitir que o diabo chegue para a gente e fala para nós que nós já temos tudo que nós precisamos espiritualmente. Às vezes isso até ensinado em muitas igrejas mesmo, as pessoas falam assim: tudo que você precisava, você recebeu um dia que você aceitou Jesus Cristo. Isso não é assim, porque nós temos que trabalhar a nossa salvação, nós temos que conhecer o Senhor Jesus Cristo, nós temos que conhecer a palavra de Deus, é a palavra de Deus que nos santifica, a palavra de Deus nos traz crescimento, e todos os dias nós descobrimos algo da palavra de Deus que ontem nós não sabíamos. Então nós não recebemos tudo de uma vez, a nossa salvação ela é trabalhada, ela é trabalhada, ela é trabalhada. Então não permita que o diabo faça isso, porque se nós quisermos, nós podemos ser um cristão comum, nós podemos ser um cristão que veio para a igreja, aceitou Jesus Cristo, foi salvo, ficou salvo, tudo bem, nós podemos ser. Mas agora nós podemos ser muito mais do que um cristão comum. Nós podemos ser, olha só, eu e você podemos ser muito mais do que um cristão comum que vem para a igreja, senta, escuta a palavra e vai embora. Nós podemos ser muito mais do que isso, nós podemos ser realmente muito mais do que isso, se nós aceitarmos a oferta de Jesus Cristo. Se você beber da água que eu te dou, você nunca mais terá sede, nunca mais terá sede. Isso aqui não está falando de salvação, não. Isso aqui está falando de plenitude, isso aqui está falando de um rio de água que jorra do nosso interior para a vida eterna, de algo muito mais, muito maior, algo além daquilo que é comum, daquilo que é diário, muito mais, além. Aleluia. Jesus Cristo está sempre no controle de todas as coisas da nossa vida, de tudo. E para que nós tenhamos sucesso na nossa vida cristã, nós temos que perguntar sempre: quem é que está no controle da minha vida? Quem está no controle da minha vida? Como que as coisas estão acontecendo?
Agora, uma outra coisa assim que eu reparei bem aqui é a gentileza. A gentileza como Jesus Cristo tratou aquela mulher ali no poço. Apesar dela ser uma mulher pecadora, uma prostituta, uma mulher muito conhecida na região, a gentileza com que Jesus Cristo tratou aquela mulher ali. Ela estava em adultério, mas ele não a condenou por isso. Ele não fez... Ele tinha o controle da situação, porque ele sabia como que era o final, ele sabia como que a coisa ia terminar, né? Ele tinha o controle da situação, e Jesus Cristo não criticou aquela mulher, e não condenou ela por causa da situação dela. Isso quer dizer que nós também não podemos fazer isto. Nós não podemos jamais olhar para alguém e condenar a pessoa por causa da situação dela, jamais. Olhar para alguém, mas essa pessoa faz isso, essa pessoa vive desse jeito. Não, Jesus Cristo não fez assim. Jesus Cristo tratou aquela mulher com gentileza, ele foi doce, gentil com ela, naquele lugar, naquela situação ali. Coloca para mim, por favor, Oséias, capítulo 11, versículo 4. Oséias 11, 4 diz... eu vou deixar para a gente continuar esse outro dia também, porque a hora está ficando, né? Oséias 11, 4 diz: atraí-os com cordas humanas, atraí-os com cordas humanas, com laços de amor, fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas, e me inclinei para dar-lhes de comer. Outra tradução fala: atraí-os com cordas humanas, com laços de amor, fui para eles como os que tiram o jugo das suas queixadas, eu lhes dei mantimento, ou seja, eu os atraí. Vamos ficar só no atrair. Veja bem, eu os atraí. Jesus Cristo, ele atrai. Jesus Cristo, ele atrai, ele não empurra. Jesus Cristo atrai as pessoas, ele não empurra as pessoas. Às vezes nós queremos forçar a nossa opinião na vida das pessoas, né? E a gente tem que olhar e seguir esse exemplo de Cristo aqui, atrair com amor. Em Romanos 8,14 diz que os filhos de Deus são aqueles guiados pelo Espírito de Deus, guiados, você vê, não empurrados, guiados, não empurrados. Além de gentil, Jesus Cristo foi muito paciente com aquela mulher, muito paciente. As tentativas, aquela mulher durante a conversa, ela tentou levar a coisa para um outro lado, ela tentou levar a situação para o debate. Quando nós estamos ouvindo a palavra de Deus, muitas vezes, nós, na nossa humanidade, nós tentamos tirar a coisa do foco, nós tentamos justificar as coisas. Quando Jesus, por exemplo, falou com aquela mulher: se você beber da água que eu te dou, ela vira para Jesus e fala assim: mas você não tem balde, você não tem uma corda, como é que você vai tirar a água? Né? Como é que você vai tirar água para me dar de beber? Jesus Cristo está falando, está dando para ela ali uma coisa espiritual, uma coisa profética, uma coisa poderosa. Se você beber, você nunca mais vai ter sede, você não tem balde para tirar água. E ainda ela continua e fala: ou você pensa o quê? Você está pensando que você é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, e bebeu ele mesmo, e ainda deu para os animais dele? Você acha que você é maior do que ele? E ela continuou. Jesus Cristo falava algo profundo para ela. Quando Jesus fala para ela: olha, que vai lá e chama o seu marido então. Ela fala: eu não tenho marido. Jesus Cristo fala: está certo, você não tem mesmo. Quando ela viu que Jesus Cristo sabia da situação dela, ao invés dela, sei lá, de alguma forma sentir aquilo ali, ela falou assim: eu vejo que tu és profeta. Vejo que tu és profeta, então vem cá, fala comigo. Os nossos pais adoravam nesse monte aqui, mas vocês, judeus, falam que o lugar de adorar é lá em Jerusalém, blá blá. Ela sempre mudando de assunto, ela estava sempre voltando a coisa para uma outra direção. Por quê? Porque nós, na nossa humanidade, na nossa carnalidade, nós somos assim. Quando alguma coisa vem e fala conosco, a gente tenta desconversar, a gente tenta mudar. Porque nós não gostamos de ser mexido, nós não gostamos que nada venha e mexa com a nossa vida. Só que tem uma coisa: não há nada mais poderoso no mundo do que o amor de Jesus Cristo. Porque quando o amor de Jesus Cristo começa a entrar no nosso coração, irmãos, não há nada mais poderoso no universo do que o amor de Jesus Cristo para entrar na nossa vida e para incomodar, para mexer com as coisas. O amor de Jesus Cristo, ele nos constrange, diz a palavra de Deus. Por quê? Porque ele vai no mais profundo do nosso coração, ele mexe nas coisas que nós tentamos esconder, ele traz tudo à tona. Por quê? Porque ele quer nos libertar daquilo, ele quer nos deixar livres daquela situação para servi-lo, e essa é a oferta de Jesus Cristo para nós. Quem beber dessa água, nunca mais terá sede.
Aquela mulher começou a colocar obstáculos, muitos obstáculos. Vou ficar só mais um pouquinho, porque eu não quero voltar nesse assunto semana que vem. Muitos obstáculos aquela mulher colocou, muitos obstáculos. Nós somos assim. Olha, muitos obstáculos que aquela mulher colocou aquele dia com Jesus Cristo, são obstáculos para nós hoje. Veja bem, aquela mulher falou assim, mas você é judeu, eu sou samaritana, você é homem, eu sou mulher, aquela história toda. E esses obstáculos são, para a mulher aquilo ali era isso. Nacionalidade, por exemplo, é um obstáculo para muitos hoje. Nacionalidade tradições, costumes, coisas que nós aprendemos com a nossa família, coisas que vêm já na nossa vida se arrastando. Isso são barreiras, isso são obstáculos para que a gente receba dessa água da vida e tenha isso em nós. Jesus Cristo está falando com você, algo que vai transformar totalmente a sua vida. E aí você vem com esses obstáculos, mas não dá por isso, não dá por aquilo. Nós somos assim, nós fomos assim e muitas vezes ainda somos. Muitas vezes ainda somos. Amém, eu não vou continuar não. Mas presta atenção na oferta de Jesus Cristo. Se você beber dessa água que eu te ofereço, essa água da vida, isso vai trazer em você, isso vai jorrar como rio de água viva para a vida eterna na sua vida. Nós, irmãos, podemos aceitar Jesus Cristo e realmente sermos cristãos normais. Eu vou na igreja, eu leio a Bíblia de vez em quando, eu sei alguma coisa e tal. A gente pode, ou a gente pode ter um relacionamento com Deus, ou a gente pode realmente beber dessa água e ter uma coisa, algo novo realmente fluindo de dentro de nós. Eu comecei a falar de Nicodemos. Nicodemos teve o mesmo problema, porque Nicodemos, ele estava ali, mestre, eu quero entender, eu sei que o Senhor é mestre vindo de Deus, eu sei que o Senhor tem essa palavra maravilhosa, o Senhor tem feito tanta coisa, ninguém pode fazer as coisas que o Senhor faz, se não vier de Deus. Então eu quero que o Senhor me diga o que eu tenho que fazer, porque eu também sou mestre em Jerusalém, eu quero que o Senhor me diga o que é que eu tenho que fazer, para chegar no nível do Senhor, para poder estar nesse mesmo nível. Ele estava ali tentando se colocar na mesma condição de Jesus Cristo, e no mesmo nível de Jesus Cristo. Às vezes as pessoas fazem isto, querem conversar com Jesus Cristo ali, tete a tete, como você diz, face a face, no mesmo nível, mas não, Jesus Cristo vira para Nicodemos e fala assim, olha, você tem que nascer de novo. Nicodemos, como aquela mulher fez de bobo, como que um homem velho como eu pode nascer de novo? Nascer da água e do Espírito. Jesus Cristo está oferecendo essa mesma água que jorra de dentro de nós para a vida eterna, para Nicodemos. E Nicodemos saiu daquele lugar naquela noite, se fazendo de bobo, se fazendo de desentendido, e foi embora, sem ter bebido daquela água. Às vezes, irmãos, muitas pessoas vêm na igreja e ouvem uma palavra de Deus, o Espírito Santo toca no coração dela, e ela tem uma vontade de levantar a mão e falar, Senhor, eu te aceito no meu coração como meu único e suficiente Salvador, eu te quero na minha vida, mas ela segura aquilo, e ela sai, vai embora com o Espírito falando no coração dela, e ela vai embora. Nicodemos fez isto, ele saiu de perto de Jesus Cristo e foi embora. Quando ele foi oferecido a oportunidade, nós temos que pegar essa oportunidade e tomar posse dela, e realmente beber dessa água, realmente nos encher dessa água da vida. Amém? Amém. Vamos orar então. Semana que vem, se eu resolver, a gente continua nisso aqui, ou então a gente fala de uma outra coisa. Mas é a nossa atitude. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós te glorificamos e te agradecemos, ó Deus, por estarmos aqui na tua casa, Senhor, e por ouvirmos, ó Pai, a tua palavra. Deus, eu te peço em nome de Jesus Cristo, Pai, que o Senhor opera, ó Deus, nos nossos corações, ó Deus, que a tua palavra, Senhor amado, ela realmente, ó Deus, mova nos nossos corações, Senhor, e faça-nos, ó Deus, entender, nos faça compreender, Senhor, a tua vontade, nos faça compreender, Senhor, que nós temos que nos chegarmos a ti, Senhor, nós temos que realmente, ó Pai, beber dessa água, Senhor, nós temos que realmente, ó Deus, mergulhar, ó Deus, num relacionamento perfeito com o Senhor, Pai amado, para que nós, ó Deus, possamos realmente, ó Deus, sentir a tua presença, Pai amado, e de nós fluir, Senhor amado, a bênção do Senhor que abençoa outras pessoas, Pai, em nome de Jesus Cristo. Que a graça do Senhor, ó Deus, opere em nós,
E que o Teu Espírito, ó Deus, que a autoridade do Teu Espírito, ó Deus, trabalhe nos nossos corações, ó Deus, para que nós possamos entender isso e agir dessa forma, Pai, em nome de Jesus Cristo. Nós te agradecemos. Amém e amém, Senhor. Graças a Deus. Bom, a gente já vai lá. Só uma lembrança. O pessoal do batismo, dia 24, está todo mundo preparado? Nós temos, o Felipe não veio hoje. Vamos ficar preparados para isso. Eu não tenho ainda os preços, a Isa não me passou ainda, mas assim que eu tiver eu passo para vocês de como vai ser. Ela deve com certeza passar essa semana, tá bom? E eu informo, ela fez assim, eu informo para todo mundo direitinho. Então tá, em nome de Jesus, Deus abençoe e a gente vai se alegrar um pouco mais, né, com o pessoal lá embaixo. Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Oi? 24th we are going, right? It's yeah, because, yeah, no, I mean 24th because it's the first day we're going, yeah, but that's right, the batismo é dia 26, é no domingo. Thank you, okay. É lá embaixo, que tá? É lá embaixo? Pessoal, nós vamos fazer o nosso confraternização lá embaixo, tá bom? Porque ali tem um leaking.